Olá, está no ar o Conexão Unifeso e hoje o nosso programa é comemorativo dos 126 anos da cidade de Teresópolis. E dentro dessa comemoração temos dois convidados para lá de especiais. Você não pode perder, é um minutinho só. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. E hoje o nosso programa é super especial, estamos comemorando os 126 anos da cidade de Teresópolis e vamos começar essa nossa conversa recebendo o jornalista Vanderlei Pérez. Vanderlei, seja muito bem-vindo. Você está aqui na sua casa, né? Mas seja muito bem-vindo ao Conexão Unifeso. Vanderlei, a nossa cidade ela foi fundada no final do século XIX, mais precisamente em 1891. O que a gente pode perceber das marcas históricas daquele período de fundação ainda nos dias de hoje? O município de Teresópolis ele surge a partir já dos anos 1820, com a chegada de Jorge March à região da Serra dos Órgãos, e aqui ele cria uma fazenda, e aí lá no fim, no meados disso, 1845, com a morte dele, logo em seguida as terras vão ser retalhadas e vai surgir aqui a freguesia. Então a gente fala muito da emancipação do município em 1891, mas a criação da cidade mesmo, ela se dá 40 anos antes com a criação da freguesia, quando a cidade passa a ter, quando essa vila passa a ter um status de organização, né? Passa a ser vila. E a partir dali já começam a surgir as chácaras, os lugarejos dentro de todo esse município, né? Em 1891, quando é emancipado o município, ele passa a ter uma possibilidade de desenvolvimento maior, inclusive pela construção da estrada de ferro, que vai promover o desenvolvimento desse lugar. Mas ao longo de todo esse tempo, de 1818, com a chegada de Jorge March, com os primeiros habitantes, nós fomos guardar ali algumas marcas que se mantiveram até hoje. Por exemplo, o Jorge March, por volta de 1824, 25, ou seja, 15 anos depois, 15, 17 anos depois da chegada da família imperial ao Brasil, ele inicia aqui, na região de Teresópolis, o hábito do veraneio. Ou seja, as pessoas começam a entender que é bacana sair da cidade capital e subir a serra no período de calor. E no caso era necessário porque o calor no Rio, ele representava também o tempo de doença no Rio. Então as famílias tinham que ficar protegidas enquanto os chefes de família estavam no Rio produzindo, ganhando dinheiro. Então aí a gente vai já vinham para o fresquinho da serra. Exato. E a gente vai iniciar ali essa nossa característica de hotelaria, né? Então o Jorge March mesmo, ele faz algumas casas para alugar, casas encomendadas, e outros ingleses da época, Ricardo Rich, Deleuze, Constantin Fischer, essas pessoas vão também imitar o March e fazer nas suas fazendas casas para receber as pessoas. Depois é que vêm os hotéis, mas em princípio eles vão receber nessas casas. Esses ingleses, que foram vários nesse processo de colonização, eles foram também muito importantes na formação da cidade através de uma outra indústria importante para o município, que é a agricultura, né? Eles trazem espécies estrangeiras para adaptar ao Brasil em Teresópolis. Então aí vai ter a couve-flor, a alcachofra, as maçãs, peras, marmelo. Então muitas plantações que vão representar muito para a nossa economia nos anos 1900. Está aí a Casa Colombo com o marmelo, com o pêssego, com a maçã. Isso vai ser experimentado em Teresópolis. E desses ingleses vem a tradição nossa de uma agricultura forte, né? Não só do hábito da agricultura, mas da própria ascendência inglesa. Nós temos aí várias famílias que são, às vezes elas nem percebem isso, mas são originárias desses ingleses. Os Rich, por exemplo, né? Os Yates, que há uma variação, interpretação desse nome, né? Esse sobrenome Rich. Os Tyson também, Os Tyson também são ingleses, né? Os Rich são todos descendentes desse Richard Rich, que é o administrador da Fazenda Constância. O Fischer
que é um suíço, mas suíço ele lutava ao lado da Inglaterra contra Napoleão, então era um suíço com hábitos ingleses, né? Então ele vai estabelecer aqui uma fazenda, a Fazenda Soledade, na região do Fischer, e ali ele vai experimentar a agricultura. A região do Fischer. Se chama Fischer, né? O Fischer vem desse nome, né? Então você tem aí também outros, o John Taylor, que era um almirante da Marinha Brasileira, lutou com Cochrane, então ele vai ter a sua propriedade em Teresópolis, Henry Lynch, o Deleuze, nós temos o Stur, que era Turley, né? Os Stur de Teresópolis são também dessa época. E eles continuam com a sua cultura e implementaram a sua cultura na cidade, né? Então essa característica nossa de hotelaria e de agricultura, e uma hotelaria diferenciada, a nossa rede hoteleira ela recebe melhor, ela recebe com um jeitinho dela próprio, vem desse hábito inglês de mais de 150 anos de receber as pessoas. É o Marsh que recebia na sua própria casa ou construía casas para receber aquele visitante que já agendava para o verão do ano seguinte, né? Então é muito forte essa presença, essa marca inglesa através da agricultura e através da hotelaria em Teresópolis. E no decorrer da nossa história, né, a gente pode observar que assim, parece que dois fatos eles se tornam muito emblemáticos, né? A questão da abertura das estradas, a construção da via férrea. Esse tema, inclusive, a gente também vai conversar um pouquinho com o Léo Bittencourt daqui a pouco no próximo bloco. Na sua opinião, esses são os fatos mais marcantes quando a gente fala da história da cidade, ou tem outras curiosidades que muita gente não sabe, como essa, por exemplo, da questão da hotelaria? Eu acabei de ser surpreendida positivamente, porque eu nunca podia imaginar que teria essa tradição já na época, antes de ser criada mesmo a cidade, dessa questão da hotelaria. O processo de penetração do país, a partir dos anos 1500, ou seja, você chega, descobriu-se um país e agora tem que entrar para dentro desse país e ver o que tem e ver onde vai se colonizar, né? Então, Teresópolis ele sofreu os caminhos de entrada da nossa região, eles não eram esses caminhos conhecidos atualmente, né? Originalmente, as pessoas começaram a chegar pelo Rio Paraíba do Sul, pelo Piabanha e pelo Preto e o Paquequer, ou seja, você vai ter um desenvolvimento maior na região de Sebastiana, de Santa Rita, da Posse, porque a chegada da cidade era por esse lugar. Um pouquinho mais à frente, em 1780, vai se experimentar então uma trilha, um caminho provisório passando pelo Soberbo, cortando a Serra dos Órgãos. Esse caminho só vai ser melhorado no período March, que é 1827, quando ele arruma essa estrada, e depois, no final de 1840, que é aberta então uma estrada ligando o Rio de Janeiro a Minas Gerais, passando por Teresópolis, que é a estrada Magé-Sapucaia. Passava por dentro de Teresópolis, então aí você vai ter todas as tropas passando por aqui, com os mantimentos de Minas, do Vale do Paraíba, chegando na Baía da Guanabara e levando para o interior do país o que se produzia no Rio, né? Então você tem uma relação com os caminhos. Mas o desenvolvimento, ele vem se dando, como a cidade cresceu muito, o desenvolvimento ele vem se dando através das ambições, porque os caminhos nunca são o suficientes, né? Esses caminhos primitivos eram caminhos ideais para mulas, para cargas, ou para um tipo de passageiro que nos anos 1900 você precisava de alguma coisa melhor que isso. Então você vai ter o sonho das pessoas de construir, de ter aqui uma estrada férrea. O trem chegou ao Brasil em 1854 com a estrada Barão de Mauá a Petrópolis. E depois, só em 1890, que ele vai ser sonhado para chegar a Teresópolis. Ele só começa a chegar a partir de 1896, 97, em pequenos trechos, né? Ele vem da Baía do Guanabara até Magé, depois até Guapi, depois até Barreira, Garrafão, até o Alto, depois até Fazendinha e depois a Estação da Várzea. Ele só chega na Estação da Várzea em 1926, ele chegou no Alto em 1908. Mas com a chegada do trem no Alto, ele já abriu um mundo novo para a cidade, né? Então, ou seja, é muito mais fácil chegar a Teresópolis. E aí nós vamos experimentar um período de desenvolvimento muito interessante para Teresópolis, que é o período das vilas, né? Ou seja, o glamour, as construções bonitas,
de Teresópolis, todas elas são desse período de 1910 até 1925, 30. É dessa data que são o prédio do Palácio do Sesc, as duas esquinas, os sobrados da esquina do Império, o prédio a Casa Vila Cecília, né, que é a Casa da Memória Arthur Dalmácio hoje, e várias outras vilas. Essa coisa de vila era um hábito, né? Se faz a vila. Então nós temos aí a Vila Ivone, Vila Irene, Vila Cecília, que é a casa... Vila Muqui. Vila Muqui, que é a casa do Mendes Campos, né, que depois vai ser Colégio São Paulo e depois se transforma num bairro, né? Então todo esse bairro Vila Muqui, a Vila Muqui é um quintal da vila do seu Mendes Campos, que era de Muqui, no Espírito Santo, né? Nós temos uma história, né, que se interliga, né? E tudo isso vem a partir de 1910, 20, 30, esse período auge da cidade. A cidade sofre um arrefecimento nos anos 30 e 40 e começa a sonhar com estradas. Agora ela está sonhando, não quer mais estrada de ferro, ela quer uma estrada de rodagem direta para o Rio. Então toda a cidade se envolve, todas as pessoas importantes do lugar vão se envolver para construir uma estrada para o Rio. E essa estrada é muito curiosa, porque embora ela tenha sido feita pelo governo federal, o início da construção dela, ele foi providenciado pelos empresários, pelas pessoas da cidade. As pessoas se organizaram numa associação, na Sociedade Amigos de Teresópolis, e começaram a construir essa estrada, do alto até o soberbo. Quando chegou no soberbo, o governo viu que o pessoal estava querendo mesmo, né, e aproveitou e veio e construiu a estrada. Era um sonho impossível para se fazer com as máquinas e com aquele pouco dinheiro que havia na cidade daqueles empreendedores. Mas houve ali um empenho muito grande das pessoas de se construir essa estrada. E essa estrada vai promover, ao mesmo tempo, um pouco de desenvolvimento para algum setor, mas ele vai provocar o caos naquela cidade que havia naquele modelo, né? O sonho mal sonhado. A cidade já não dava mais conta, né? Mas a partir da estrada a cidade ficou democratizada. Então os hotéis, que a cidade vivia em função dos hotéis, mas não precisa mais passar temporada em hotel. Se você pode ter uma estrada fácil, você pode construir sua própria casa. Então a cidade cresce muito, dobra a população nos próximos 10, 15 anos, e os hotéis, que eram a base da economia da cidade, quase todos vão falir ou quebrar ou mudar de atividade nesses anos 50. A realidade dos hotéis, ela vai mudar. Então a gente às vezes fala dos nossos sonhos, né? A gente tem que prestar muita atenção com o que você sonha. Porque às vezes você sonha com uma coisa sem entendimento do que você de fato quer, ou sem planejamento, você acaba complicando e mudando o rumo, né? Então o rumo da cidade certamente que ele mudou a partir dos anos 60, quando ela cresce, e aí você vai depender de outras situações para o desenvolvimento continuar acontecendo. Por sorte, nos anos 60, em meados de 60, vai acontecer, vai chegar o ensino superior à cidade através da FES, em 66. Nos anos 70, vai se sonhar com a sede da CBF na cidade, então ela acontece nos anos 80, a construção da sede da CBF, e vários outros empreendimentos vão acontecendo e vai consolidando esse desenvolvimento local de uma cidade que foi transformada a partir dos anos 50 e que tinha sido transformada cerca de 40, 50 anos antes com a chegada do trem, né? Então, ou seja, a gente está sempre transformando. E às vezes a gente transforma bem para melhor e outras vezes nem tanto, mas pelo menos a gente está sempre transformando e isso é muito importante. Agora, falando exatamente desse ponto das transformações, né? Com a tragédia de 2011, né, um impacto ambiental enorme na vida das pessoas, como é que você percebe isso do ponto de vista, qual foi o impacto disso para a memória e para a história da cidade? 2011, a tragédia, ela foi muito além de uma tragédia ambiental, né? Nós tivemos uma tragédia social e até mesmo uma tragédia moral, né? A gente se perdeu meio que em 2011. As pessoas se perderam, porque a gente fala muito da corrupção na política, mas houve uma corrupção exacerbada da própria população a partir de 2011, né? Então você vai ver pessoas que não sofreram diretamente os efeitos da tragédia, tentando se beneficiar da desgraça da tragédia, né? Entrando na fila das casas populares, entrando nas filas de comida, entrando nas filas de roupas, né? Então isso foi muito degradante. A gente percebeu isso agora há pouco tempo, naquele episódio do Espírito Santo, né? Quando a polícia entra em greve, a população começa a roubar, começa a fazer coisas erradas, né? Então essa tragédia de 2011, ela foi muito ruim.
serve para reflexão, né? Mas a política se perdeu a partir dali, que os rumos foram mudando, né? Aí você começa a experimentar cassações de prefeito, há uma degradação, ou uma sensação de degradação. De repente essa degradação até já estivesse ocorrendo antes, mas ela se demonstra mais, né? Ela fica mais acentuando a partir disso. Foi uma situação que deveria ter sido para a gente um aprendizado, né? A partir da tragédia, nós deveríamos ter aprendido a lidar melhor com esse ambiente tão instável que a gente vive. A gente vive numa cidade de montanha, uma cidade onde nós devemos preservar os vales, devemos estar atento com os morros. Então aqui as possibilidades de acidentes naturais, as possibilidades são muito grandes, então a gente tinha que estar mais educado para isso. E a gente não aproveitou essa lição que a natureza nos deu para a gente melhorar enquanto habitantes dessa região tão privilegiada, tão bonita, não há nada tão bonito como Teresópolis, em termos de Brasil, e, no entanto, a gente não consegue conviver de forma harmoniosa com isso. E 2011 poderia ter sido essa oportunidade. Você está errado, não construa na beira de rio, não construa debaixo do morro, faça uma ocupação, repense o gabarito da cidade, repense a questão do ordenamento urbano, né? A questão da mobilidade, tudo isso era para ter sido pensado pela sociedade e pelas autoridades. E como a cidade se perdeu nesse embrenhado da política e tudo mais, a gente acabou não aproveitando essa oportunidade. Mas ela ainda existe, né? Existe, claro. A criança quando apanha, pode doer o lombo, mas ela aprende alguma coisa, né? E a gente não aprendeu, a gente apanhou muito, essa tragédia foi muito dolorosa para a cidade e ela não nos trouxe nada de proveitoso, que foi o aprendizado. A gente podia ter aprendido mais com ela e em alguns momentos a gente até piorou um pouco enquanto sociedade a partir do sucesso de maus comportamentos nesse período, né, da tragédia. Então isso foi uma lição para a gente, mas uma lição que a gente aproveitou mal. Agora, você ao longo da sua carreira, da sua trajetória, né, você vem reunindo, né, um acervo muito grande de documentos, de objetos, né, que a gente sabe que você guarda, você tem o gosto pessoal pelo assunto da história e da memória, que é o tema do nosso programa. Esse material já tem, você já tem planos para esse material, para mostrar isso para as pessoas? Eu vim para Teresópolis em 1977, 40 anos atrás, e vim para trabalhar em jornal. Eu já trabalhava em jornal, eu já sou da área de composição, né? Comecei a trabalhar em gráfica com 14 anos de idade. E a minha primeira lição, o meu primeiro trabalho foi compor bulas de remédio, compor textos, compor livros, livretos. Então eu comecei a lidar com a palavra e com as letras, literalmente, muito cedo, né? Então eu vim para Teresópolis com 18 anos e vim trabalhar na Gazeta de Teresópolis como compositor, que é quem pega as letras na caixa uma a uma e vai montando no componedor. Uma profissão que hoje em dia não existe mais. Que a gente faz isso, né, digitalmente, né? Mas era isso que a gente fazia. E a partir dali eu comecei a lidar com a história da cidade, com as coisas que aconteciam, né? Então, quando você está trabalhando no jornal, você vive o dia a dia da cidade. Então você acompanha ali como que os bairros funcionam, onde há perigo, onde há violência, onde há risco de acidente. Você vai começando a fazer um raio-x da cidade. Mas quando eu comecei a escrever no jornal, coluna primeiramente, na Gazeta mesmo, depois criamos o nosso jornal em 88, você passa a ter uma intimidade maior com a cidade, porque os problemas da cidade do seu tempo passam a fazer parte de você. E para entender esses problemas que nós temos nos dias atuais, a reflexão para o passado é muito importante. Então, essa ponte está caindo, mas tem quanto tempo? Ela é uma ponte centenária, foi construída há 10 anos só, foi mal feita, foi bem feita. Aí vem a história da ponte. Aí você precisa da história, né? Então esse link da pesquisa, para mim, eu comecei a me dedicar uns 10, 15 anos atrás, mais sobre isso, sobre a origem dos nossos problemas, e aí vem todo esse contexto, e aí esse universo novo se abre para você, né? E aí eu comecei a me preocupar em ter o próprio material, porque a cidade não tinha museu. Hoje nós temos a Casa da Memória Arthur Dalmasso, que foi criada em 2009, é um banco de dados da cidade, tem muitas imagens, mas muitos acervos, naquele período que eu estava começando a me interessar por isso, muitas pessoas estavam se desfazendo dos seus acervos. Por exemplo,
eu consegui adquirir o maior acervo da cidade, que é o acervo do Osíris Raal. O Osíris escreveu 8 livros sobre a história da cidade e acumulou muitos documentos, muitas fotografias, e eu adquiri o material dele em leilão. Depois eu adquiri o material do Varejão. O Varejão é um colecionador. Então, assim, as coisas mais curiosas, nota fiscal de empresas da cidade de 50 anos atrás, ele guardava. O símbolo da guarda noturna dos anos 40, ele guardava. Então os itens, né, são itens museais. Olha, museais muito interessantes. Então esse material eu fui guardando e aí para mim fazer a pesquisa ficou mais fácil, porque você olha para um documento, né? Quando você olha para um texto no livro, você já olha para uma informação interpretada. Mas quando você olha para um documento, você já vê as várias possibilidades daquela verdade absoluta do documento primário, né? Então me facilitou muito essa pesquisa. E eu entendo que o conhecimento é uma das mercadorias que só tem valor se você compartilhar. Não adianta, conhecimento não tem valor nenhum guardado, né? Guardado nas gavetas ou guardado na sua cabeça. Então eu tenho, como eu já escrevo em jornal, eu tenho o hábito de escrever sobre a história e de publicar já esse material que eu tenho. Então eu já tenho hoje mais de 200 páginas, 200 pesquisas publicadas, que são as minhas páginas que eu escrevo no fim de semana no diário, e tenho outras pesquisas onde eu estou avançando para detectar, porque tem muita informação que é necessário ainda pacificar a informação, se é verdadeiro ou não, tá? E confirmar um documento que a gente não tem. Então algumas pesquisas estão andando, né? Alguns livros eu estou ao mesmo tempo escrevendo 4 ou 5 livros, né? Porque falta informação, eu dou um tempo nele, vou em outro, mas estou sempre pesquisando e sempre compartilhando. Dentro desse processo de guarda e de distribuição dessa informação, nós criamos o Promemória Teresópolis, que é uma ONG, que é uma entidade, um instituto, é um projeto, na verdade, ainda, mas é onde eu guardo todo esse material. Então, tudo que eu adquiro, ele é do Promemória. Eu tenho alguns parceiros que atuam com a gente no Promemória, o próprio Léo Bittencourt, que é um colecionador, é um guardador de informações também, Romildo Pires, que é um grande colecionador de Teresópolis, então sempre tem uma informação, às vezes tem uma informação que a gente sabe que existe num cartão postal que está à venda na Europa, então a gente vai correr atrás de adquirir, porque esse cartão tem uma informação interessante, né? E as informações, elas acontecem, as mais importantes, elas vêm no detalhe, né? Então é uma data que define que uma obra está sendo feita naquele período e não como dizem os livros ou como dizem algumas pessoas. Então esse material todo eu tenho reunido no acervo do Promemória, que a gente pretende dar um melhor proveito e o principal, o compartilhamento dessas informações, mas não distribuir as imagens simplesmente, passar as imagens com as informações que elas contém, né? E pacificando e convencionando algumas informações. Nós temos bons livros de história de Teresópolis, mas a memória ainda falha para muita coisa. E há muita informação que vem meio que equivocada ou vem faltando, então é preciso que a gente tenha certo cuidado com a divulgação também do material, que é uma preocupação, inclusive, dos museus, de vulgarizar o acervo para ele ser mal aproveitado. Então, ou seja, quando o material desse é reunido, ele, para ser compartilhado, ele tem que ser compartilhado com uma informação. É como eu faço uma precisão, né? Como eu faço na minha página do Facebook, por exemplo. Nós temos lá um grupo chamado Teresópolis, similar ao Reminiscências, que é o grupo do Léo, mas ali, quando eu faço um texto, eu procuro convencionar as informações. Então, o que está ali é o que eu acredito que seja, não o que alguém lembrou, mais ou menos, essa coisa da memória oral é muito complicado. Então, ali também a gente já compartilha muita coisa. E hoje a internet é a mídia do futuro, não tem como. É claro que é bom ter um livro publicado sobre um assunto, mas às vezes você posta uma imagem com um texto e vai dar 10 mil visualizações, 50 mil visualizações, 300, 500 compartilhamentos. Olha quantas pessoas souberam daquela informação e leram aquela informação que você passou. Também, né? Então, agora, para aquelas pessoas que quiserem fazer pesquisa no acervo do jornal O Diário de Teresópolis, está disponível, pesquisadores interessados na história da cidade ou em algum fato específico, o acervo do jornal pode ser consultado?
O acervo do jornal, o jornal foi criado em 1988, e desde 98 ele está digitalizado. Então, ou seja, é possível você ler um jornal de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, na própria internet. Está sendo lançado agora em julho, a direção do Diário, aí no caso é o Vanderlei Júnior, ele está lançando o novo site, né? Vai ser anunciado o novo site do Diário. Então, nesse novo site vai ter um espaço dedicado à memória. A memória da cidade e a memória do próprio jornal. Então você pode ler ali uma história do jornal, que o jornal contou, antiga. Então isso aí já vai estar disponível por esses tempos agora, né? Já em comemoração aos 126 anos da cidade. E no Promemória, eu tenho os espaços virtuais, que é o blog e a página do Facebook, onde quando alguém me procura pedindo uma informação, se eu não tenho ela publicada, eu providencio, que é uma pesquisa rápida, né? Quando eu estou no contexto da história da cidade, ou seja, então eu vou lembrar, vou saber onde encontrar aquela informação e passo. Mas na maioria das vezes as pessoas estão procurando coisas que já foram publicadas. Então uma simples busca no Facebook ou então no blog vai conseguir achar aquela informação. Então lá estão as fotografias. Então, e quando é uma pesquisa mais apurada, que às vezes é para uma monografia, um trabalho que depende de mais informações, então eu pincelo algumas datas, algumas informações relevantes e contribuo com o maior prazer. Eu tenho sido muito procurado para trabalhos escolares e tal, então para mim é um exercício. E a memória, ela precisa estar viva e ela precisa estar em exercício. Não adianta, você não pode parar, não vou parar, ficar um ano sem falar de memória. Você tem que começar do zero um ano depois. Então isso é um exercício diário, a gente está sempre lendo, sempre falando sobre isso. Então sempre que quando alguém me chama para fazer uma participação num programa, ou então fazer uma palestra em escolas, ou para grupo de pessoas, eu faço com maior satisfação, porque aquilo me obriga a lembrar das coisas que eu sei, né? E me obriga a procurar outras coisas que eu ainda não sei, que eu tenho dúvidas. Então isso é bom para mim e é o que vai me ajudar nesse outro trabalho que eu faço, que é a minha pesquisa, meus trabalhos diários no jornal e contando a história da cidade. Então, para mim é muito importante isso. Vanderlei, eu quero agradecer muito pela sua entrevista. Obrigado. E a sua participação no Conexão Unifeso, nesse programa comemorativo dos 126 anos da nossa cidade, e que venham mais 126 e mais histórias e mais memórias, não é? Uma cidade, para você entender essa cidade que nós temos hoje, é preciso você remeter ao passado, é preciso você olhar para o passado e perceber o que aconteceu, como essa coisa se construiu, né? Você vê as entidades fortes hoje na cidade, as pessoas relevantes, elas têm uma história. E você conhecendo essa história, você usa como exemplo, você tira as experiências, né? Então isso é muito importante. E você conhecendo, olhando para o passado e entendendo o presente, você consegue vislumbrar para um futuro melhor. Não há como você pensar num futuro melhor sem entender o presente. E não tem como entender o presente sem olhar para o passado. Não olhar para o passado com saudosismo, olhar para o passado como reflexão. É importante você olhar para o passado e ver aquelas pessoas que foram importantes, aquelas situações que foram fundamentais para transformar a cidade no que ela é hoje. E até para fazer uma crítica mais coerente do nosso tempo presente, é preciso que a gente olhe para o passado. Nós temos muitos exemplos interessantes, exemplos de sucesso na cidade, que olhando para o passado, você começa a almejar isso também. Você começa a se comportar daquele jeito e aí sim nós podemos ter uma cidade bem melhor no futuro, que é o que nós todos queremos, né? É isso aí. Obrigado. Obrigada mais uma vez. E nós voltamos já já. Vamos conversar com o cineasta Léo Bittencourt a respeito de história e memória nesse programa comemorativo dos 126 anos de Teresópolis. Não saia daí.